irmãos e irmãs, domingo 8 de novembro, 32º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos o Evangelho, um pouquinho da liturgia desse final de semana. Você que me acompanha pelo YouTube, sempre toda vez, joinha e like. Antes da gente entrar na Palavra de Deus, não sei que horas você está vendo esse vídeo, o Padre tem um recado para você, um convite. Hoje é dia de Santa Elizabeth da Trindade, domingo 8 de novembro, é memória de Santa Elizabeth da Trindade. Muita gente fez comigo uma novena pelo YouTube. Então, como homenagem a Santa Elizabeth da Trindade, eu fiz aí uma parceria com meu amigo Elber, ele tem um canal no YouTube que se chama Liturgia das Horas Online. Padre, o que é a Liturgia das Horas? É a oração oficial da igreja, a oração das laudes da manhã, né? As vésperas, o fim da tarde, as completas, a oração da noite. É a oração oficial da igreja, onde a igreja sempre, através da liturgia das horas, canta e reza os salmos a cada hora do dia, certo? E o Elber produziu para nós, então, o ofício de Santa Elizabeth da Trindade, a memória. Vai ficar aqui dentro do meu canal, nas playlists de dentro do canal, vai estar assim, ó, Liturgia das Horas, Memória de Santa Elizabeth da Trindade. Para você que está inscrito no canal, ativa o sininho, que nós vamos subir a primeira como live, ao vivo. Então hoje você vai estar vendo aí que tem as primeiras vésperas, você que está vendo essa homilia no sábado, fim da tarde. Vésperas é a oração do início da noite, mais à noite vai ter as completas, depois domingo, 6 da manhã, vai entrar as laudes, a hora média que é por volta de meio-dia, 5 da tarde já entra as segundas vésperas e as completas, tá certo? Então nós vamos fazer essa memória de Santa Elizabeth da Trindade na Liturgia das Horas, se você quiser acompanhar. São salmos em melodia gregoriana, para você acompanhar. É bem bonito, é diferente, mas é o tradicional da igreja, talvez você goste e te ajude, tá certo? Vamos então à Palavra de Deus. O Evangelho desse 32º domingo está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala então sobre sermos previdentes, imprevidentes, ter o óleo. O que será que é esse óleo? Onde é que se encontra o óleo então? A Palavra de Deus nos ensina a viver, né? O bonito do Evangelho é isso. Jesus foi um homem de praticidades, né? Sem ser simplório. Jesus foi um homem muito prático. Tudo que Jesus falou, de fato, tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade. E a leitura que a gente tem que ter da Palavra de Deus é sempre essa, buscando, sobretudo, 2 coisas. Primeiro, o sentido prático. Como é que isso acontece na vida, né? Para que a gente caminhe debaixo da luz, da graça, do favor de Deus. E encontrar na Palavra de Deus aquilo que nos ajuda a amar e nos encantarmos ainda mais, né, por esse Deus, pela beleza de Deus. Então o Evangelho de hoje nos fala de um gesto de sabedoria, ser pessoas previdentes. Não é ser medroso, mas é ser preparado para as demoras de Deus, para as demoras da vida, né? Então olha lá, o reino dos céus é como a história, e você acho que já me ouviu falando aqui outras vezes, sempre que a gente escuta essa expressão, o reino dos céus é como, Jesus sempre vai dizer
Uma parábola que nos explica entender, então, a presença de Deus na história da humanidade, na igreja e nos nossos corações. É isso que significa, sempre que você for ouvir, o reino dos céus é como, ou seja, lá vem uma história que explica a presença de Deus na história da humanidade, na sua igreja hoje, dentro de cada coração, e que explica também a dinâmica da nossa vida em relação a Deus. É como a história das 10 jovens que pegaram as suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Era um costume da época. O noivo era esperado do lado de fora com lâmpadas por 10 amigas, por 10 moças convidadas para ser as madrinhas de casamento, vamos pensar assim, né? Era uma escolha bonita. Quem era escolhida, as meninas que eram escolhidas para isso, as moças, se sentiam muito honradas. E elas tinham que levar lâmpadas e rodear o noivo com as lâmpadas. Pequeno parênteses aqui. Que imagem bonita para o homem isso, né? No ato de casar, o homem é recebido rodeado de 10 lâmpadas, como que o homem sendo a luz da casa, né? A luz para a esposa. Naquele tempo não tinha energia elétrica, e se ele vinha rodeado de lâmpadas, possivelmente estava chegando no fim da tarde, ou seja, quando o sol acaba, vem a noite, a escuridão. Me parece que as mulheres talvez tenham mais medo de escuro do que os homens. O homem chega iluminado. Isso não é machismo, isso é papel, propósito. O homem como aquele que traz luz para casa. Fecha parênteses, bonito isso, né? Muito bem, foram ao encontro do noivo. Acontece que ele vai demorar demais e essa demora, esse imprevisto, alguma coisa aconteceu com ele que ele vai chegar só no meio da noite. Essa demora, essa circunstância revela 2 tipos, né, de pessoas, as previdentes e as imprevidentes. E aqui está, meus irmãos, o que acontece na vida revela quem somos, vai revelar o que temos dentro de nós, né? Então, aconteceu um imprevisto. Nossas vidas, às vezes, são feitas de muitos imprevistos, né? E aí, então, as nossas reações e as nossas posturas revelam quem somos e a quantas andam as nossas lâmpadas, as nossas velas, né? O nosso óleo. 5 eram previdentes, levaram a sua lâmpada e levaram óleo de reserva, né? Homem prevenido, mulher prevenida, vale por 2, vai que atrasa, vai que demora. Levaram o próprio óleo. Levaram em si mesmas a resposta das suas necessidades. Previdentes, levaram uma reserva. 5 imprevidentes, levaram a lâmpadazinha acesa, mas não pensaram em levar mais. Vai que falta, vai que atrasa. Foram imprevidentes, não tiveram o dom da prudência. Veja, mais uma vez, não é ser medroso, não é ser aquele tipo de pessoa que fica acumulando com medo do amanhã. Isso é falta de fé na providência. Mas o que eu posso prover? O ser humano participa da própria providência de Deus, né? O que nós podemos fazer? E aqui na imagem do óleo, do azeite que acende a lâmpada, você já entende que isso é a imagem do Espírito Santo. O óleo do Espírito, a unção do Espírito Santo, que mantém as nossas velinhas acesas. Vou dar uma viajada aqui, fazer um exercício de teologia. 10 lâmpadas, né? No nosso batismo a gente recebe 3 dons, fé, esperança e caridade. Na crisma, no sacramento da crisma, a gente confirma o nosso batismo e no sacramento do crisma a gente recebe 7 dons do Espírito Santo. 3 com 7 dá 10. E o que mantém esses dons todos nos iluminando? A presença do óleo, do Espírito Santo, que nós só adquirimos, meus irmãos, através da oração. É preciso orar, é preciso estar na presença do Senhor. Hoje é dia de Santa Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, conterrânea e contemporânea de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa assim extraordinária, de uma grandeza, de uma beleza espiritual, de uma doutrina espiritual maravilhosa. E Santa Elizabeth da Trindade entendeu isso, o óleo, o Espírito, que a gente busca lá dentro de nós na oração. Ela tem uma oração maravilhosa, tem na internet, só você digitar você vai achar, se chama Elevação à Santíssima Trindade. Tente rezar essa oração. Quem fez a novena, a gente rezou todos os dias, bem devagarzinho, né? A elevação à Santíssima Trindade. Mastiga aquilo para você ver como você fica cheio de óleo, da presença do Espírito que nos mantém acesos, porque vai que demora para chegar, e demora, né? E isso tudo, meus irmãos, é a sabedoria da qual vai falar a primeira leitura. A primeira leitura de hoje é de Sabedoria, capítulo 6, versículos de 12 a 16. A sabedoria, olha lá, é resplandecente e sempre viçosa, né? Sempre verde, sempre frutífera. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e encontradas por aqueles que a procuram. A Bíblia é um negócio extraordinário, né?
Você pensar que isso aqui foi escrito séculos antes de Cristo, esse texto? Olha a fineza da psicologia disso aqui, da antropologia, do movimento humano, ó. Contemplada por aqueles que a amam, certo? E encontrada por aqueles que procuram. Como é que eu procuro se eu não amo? Como é que eu não amo se eu não dou tempo para contemplar? A gente ama, presta atenção no que o padre vai dizer, a gente ama aquilo que a gente contempla. Para amar, você precisa descansar um pouco os olhos em algo ou alguém. E aí você se apaixona, você ama, não é isso? Olha lá, contemplar para amar, amar para procurar. Eu não procuro porque não amo, e não amo porque não contemplo. Minha gente, nós precisamos dar tempo a Deus. Nós precisamos contemplar. Nós precisamos pegar um texto espiritual, o livro de um santo, os escritos de Santa Elizabeth da Trindade, a Bíblia Sagrada, e nós precisamos dar tempo, contemplação. Quando a gente fala contemplação, a gente já pensa num estado místico, né? Em alguma coisa assim que meio que nos eleva, nos faz flutuar. A contemplação, num primeiro momento, é tempo doado. Se eu não dou tempo, eu não contemplo. Então eu preciso contemplar, eu preciso descansar os meus olhos, os meus ouvidos e contemplar, ficar a sós com um objeto, com uma pessoa, com algo. Porque aquilo que eu contemplo eu acabo amando. Veja bem aí que tudo que você ama, você gasta tempo com aquilo. Seja o Instagram, seja o Facebook, seja a política nesse tempo, né? Enfim, tudo que a gente dá tempo vira contemplação para nós. E só quem contempla pode vir a amar. Por que será que amamos tão pouco a Deus? Por que será que amamos tão pouco a sabedoria da palavra de Deus? Primeiro, a gente dá pouco tempo. Dê tempo, contemple. E Deus, quando a gente o contempla, Jesus, quando a gente vai gastando tempo com Ele, gastando não, né? Investindo, a gente começa a amar. E o que eu amo me move no sentido da procura. E está dizendo aqui a sabedoria. Sabedoria aqui com S maiúsculo. Por quê? Sabedoria de Deus, sabedoria com S maiúsculo, porque a sabedoria é uma pessoa. Sabedoria não é uma palavra, sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo, a palavra que se encarnou. Então olha lá que bonito, quando eu contemplo Jesus e quanto mais eu contemplo, mais eu vou amando. Por isso, talvez hoje, né, a grande luta do diabo em relação a nós seja na administração ou no como administramos o nosso tempo. Porque a gente vai num batidão onde Deus não cabe mais. Contemplar Jesus para amá-lo, nos apaixonarmos, manter acesa essa chama de amor. E aí a gente vai à procura da sabedoria, que é uma pessoa, que é Jesus. E ainda vai dizer, né? Quem por ela madruga não se cansará. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Como é que eram as jovens lá? Prudentes e imprudentes. Onde é que está a prudência? Na meditação da sabedoria. Sabedoria que é Jesus. Jesus que para eu meditar eu preciso procurar, mas para procurar Jesus eu preciso estar amando Jesus, e para amar Jesus eu preciso dar tempo para Jesus. Você percebe como a palavra de Deus ela é perfeita, né? Por isso que é a palavra da salvação. E tudo isso por quê, minha gente? O Salmo de hoje, Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, vos deseja, ó Senhor. Nossa alma, gente, é de um tamanho que só Deus preenche. Só Deus sacia essa sede. Se a gente não entende isso, nós vamos esgotar coisas e pessoas, nós vamos sugar cada gota do outro, da vida, e ainda vamos ter sede. Porque essa sede lá da satisfação plena, só Deus dá. Só Deus contenta a gente assim, por dentro, né? E tudo isso por causa da certeza da ressurreição final, que é a segunda leitura de hoje, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, irmãos. Não queremos, né, que vocês fiquem tristes como os outros que não têm esperança, que não têm fé. E aí Paulo vai explicar sobre a ressurreição final, a vinda do Senhor, a certeza do céu, e vai terminar dizendo: exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, com a certeza do céu. O céu é a plenitude. Essa vida aqui, meus irmãos, necessita então do dom da prudência, ser previdente, para alcançarmos o céu que nos sacia, o céu que nos preenche, e um céu que já começa nessa terra, dentro de nós. Essa é a grande doutrina de Santa Elizabeth da Trindade, né? Ela descobriu isso, a inabitação da Santíssima Trindade. Onde é que eu encontro Deus? Quando eu me volto lá para dentro de mim. E ela deixou dito, né, que quando ela fosse para o céu, ela acreditava que a missão dela no céu em relação a nós aqui na terra seria ajudar as almas a voltar-se para dentro
né, num movimento de fé, de contemplação, encontrar a Santíssima Trindade, Jesus, aqui dentro do peito, a Santíssima Trindade através de Jesus, né, aqui dentro da alma, e daí sim, sair de si em direção a Deus e deixar Deus ir fazendo as coisas em nós, né? Ela viveu muito isso. A história dela é belíssima, tem muita coisa na internet, a gente fez novena, procure mais lá. Mas vamos terminar voltando para o Evangelho. O noivo está chegando, ide ao seu encontro, e aí 5 acordam e a vela está para apagar, mas elas levaram o óleo da fé, da oração, elas se prepararam para aquilo, porque, meus queridos, a fé e a virtude nós não improvisamos, você não dorme sem e acorda com, é construção diária. E 5 acordam, as velhinhas vão apagar e vai pedir, né, me dá do teu óleo. E até parece que elas são más ao dizerem, não, desculpa, aí você que lute, cada um por si, desculpa, não posso dar do meu óleo, vão ficar os 2 sem. E aqui de novo vem a prudência e a sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos aprender a falar não. A vida nos solicita demais, tem gente que nos solicita demais, nós precisamos aprender a dizer não a pessoas, lugares, compromissos, senão nós não vamos ter tempo para adquirir o óleo. E nós também precisamos entender com essas 5 bobinhas, com essas 5 imprevidentes aqui, que o óleo que sustenta a vida nas madrugadas e nas noites escuras da vida, não é o ser humano que tem para dar, é Deus. Não, e de comprar, né, os compradores, mas está essa imagem aqui, ó. Quantas vezes você e eu estamos esperando que o outro nos ilumine, que o outro nos faça feliz, que o outro nos dê, nos faça pessoas que tenham paz. Meu irmão, o óleo que de fato faz diferença na vida, o outro não tem. Quem tem é Cristo, quem tem é Jesus. Não adianta buscar fora de Jesus. A gente fica, sabe, sirigaiteando, ciscando por aí, enchendo a paciência dos outros, bicando. Meu irmão, vá comprar seu óleo, vá encher suas lâmpadas. Sabe, gente, às vezes a gente é padre, a gente vive muito isso. As pessoas elas querem um horário, elas querem conversar, elas querem uma bênção. A gente é padre, eu sou padre, eu faço isso, escuto o dia inteiro e coloco a mão na cabeça de todo mundo. Mas a dificuldade que a pessoa tem de entender é o seguinte, o que você precisa existe, está em Jesus e você precisa ir atrás dele. Você precisa rezar seu terço, você precisa fazer jejum, você precisa orar, você precisa ouvir a palavra, você precisa fazer penitência, você precisa se mortificar um pouquinho, você precisa ler um livro de um santo, tá entendendo? Você precisa comprar uma Bíblia, um marca-texto, anotar, o teu caderninho de oração você tem? Que novena você está fazendo? As pessoas não querem comprar o seu óleo. Minha gente, nós precisamos comprar o nosso próprio óleo. Porque o que aconteceu aqui, tristemente? Quando foram buscar do óleo, ficou tarde, a porta se fechou. Deus não quer que a gente fique do outro lado da porta. Por isso hoje, queridos, nos voltemos para dentro de nós, busquemos esse óleo. E a exemplo de Santa Elizabeth da Trindade, todos os santos de Deus, demos tempo a Deus, descansemos, repousemos e coloquemos os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso foco mais em Jesus, porque aquilo que é contemplado é amado, o que é amado é buscado, e quem busca encontra. Ainda que a gente precise, olha lá, a sabedoria que é Jesus, quem por ela ou quem por ele madruga, não se cansará e encontrará. Porque meditar sobre ela, a sabedoria que é Jesus, portanto, meditar sobre ele é a perfeição da prudência que salva, da prudência que nos dá a vida eterna e da prudência que sacia a sede da nossa alma. Deus abençoe você, tente nos acompanhar aí na liturgia das horas, vários momentos vai começar a entrar então as orações, vai ficar tudo salvo e eu tenho certeza que você vai gostar e segue daí esse canal aí, ó, Liturgia das Horas Online, a oração oficial da igreja, todos os dias cedo, à noite, com melodias bonitas, o salmo de cada dia. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Santa Elizabeth vai ficar feliz com isso também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.